Então, minha ideia é hoje contar um pouquinho de história da computação, para a gente não ficar só com essa coisa burocrática, de, a nota é assim, não sei o que, não sei o que lá. Para assim, pô, foi a minha primeira aula de M62, não aprendi nada, né? Tá. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre a história da computação para vocês. Eu não sou um especialista em história da computação, tá? Então, provavelmente vai ter buracos, eventos importantes que eu não vou contar. Pode ter coisas que vocês queiram saber mais e eu não conheço, tá? Mas eu quero dar pelo menos uma visão meio geral de como que a gente chegou até aqui. Tudo bem? Bom, eu acho que não tem como começar a falar de computação sem falar do ábaco, tá? O registro histórico mais antigo que a gente tem do ábaco é de 753 antes da Era Comum. Mas provavelmente ele é muito mais antigo que isso, aquele tipo de coisa que talvez a gente nunca vai saber quando o ábaco de fato surgiu, né? E ele é uma das primeiras formas da gente conseguir calcular qualquer coisa rapidamente, né? Então, esse ábaco aqui em particular, né? Você tem como é que chama bits em português? Hã? Não, tem a vareta e você tem esses gominhos, assim, tipo... Hã? Contas, né? Acho que a gente usa como contas, né? Por exemplo, quando você tem uma pulseira, tem as bolinhas, acho que a gente chama de contas, né? Então, você tem as contas aqui, certo? Então, você tem 5 contas nesse. Existem um monte de variações disso, tá? Dependendo do país que veio o ábaco. Se vocês entrarem na Wikipedia, por exemplo, vocês vão achar um monte de fotos diferentes. Tem algumas que não tem essa divisão no meio, por exemplo, tá? Tem vários formatos. Mas essa daqui você tem essas 5 contas com 2 contas aqui para cima em cada uma desses caras, certo? Então, basicamente, isso conta como 1, isso conta como 5, certo? Então, eu consigo escrever 0 quando... se não me engano, quando está perto da madeira do centro, está contando. Quando está afastado da madeira do centro, não está contando. Então, eu posso contar 5, 10, e quando eu empurro tudo para cá, 15, é o máximo que eu consigo contar, e o mínimo que eu consigo contar é 0. Certo? Então, eu consigo, em cada um desses caras, representar um número de 0 a 15, certo? Isso dá a base 16, né? Eu consigo... Você pensar como unidade, dezena, centena, só que você está falando, né, numa coisa posicional com base, né, número de 0 a 15 da base 16. Aí, inclusive, você pode zerar ele muito fácil. Se fizer um movimento meio circular, assim, as contas vão todas para os cantos e você zera. Certo? Então, sei lá, tem um pessoal que sabe usar ábaco, que é bem impressionante, assim, a velocidade. Que as pessoas conseguem fazer contas usando um ábaco, né? Para quem está acostumado. Bom, e a ideia, basicamente, é provavelmente mais ligada ao comércio, né? Você precisa fazer muitas contas durante o dia. Bom, 300 anos antes da Era Comum, a gente tem o algoritmo de Euclides, né? E aí a gente já começa a pensar um pouquinho sobre a disciplina. Então, o que é um algoritmo? Tem uma definição formal matemática do que é um algoritmo, certo? É extremamente complexa de ser dada, né? Mas, intuitivamente, é uma sequência de passos simples, bem definidos, que você seria capaz de seguir, certo? Sabendo um pouco de matemática, né? Que consegue resolver algum tipo de problema matemático de interesse. Então, por exemplo, fórmula de Bhaskara, certo? Se eu falar para vocês, está aqui essa equação de segundo grau, resolve, acha as soluções para mim. Você aplica a fórmula de Bhaskara, certo? Então, é um algoritmo. Você vai lá e fala assim, eu tenho que calcular o delta é blá blá blá, e aí o x é isso daqui, mais ou menos, raiz de delta, né? Então, é uma sequência de passos que você toma, muito bem definidos, que te levam a uma resposta. Independente da equação de segundo grau que eu te der, você segue o mesmo procedimento que você chega na resposta correta daquela equação.
Então, o Euclides, ele publicou um algoritmo para resolver o máximo divisor comum entre dois números. Está no livro dele, Elementos. Não sei se eu faço problema. Tá? Mas acredita-se que esse algoritmo já era conhecido antes. Então, a gente fala que é o algoritmo de Euclides, mas talvez não foi o Euclides que fez, foi o Euclides que publicou. Tá? Esse é um dos primeiros algoritmos da história. Às vezes, em alguns lugares vai dizer até para você que é o primeiro algoritmo da história, esse que a gente tem registro. Tá? Deixa eu explicar rapidamente como é esse algoritmo. Vou acender a luz aqui. Então, assim, os gregos, né, Euclides, eles pensavam as coisas mais como problemas de geometria, às vezes, do que problemas de números. Era uma forma mais, assim, espaço de entender as coisas, de provar os resultados, certo? Então, imagina que você tem duas retas de um certo comprimento. Deixa eu contar aqui. Então, digamos que você tem uma reta de 14 centímetros e você tem uma reta de 6 centímetros. Né? Então, o que é o problema? O que é um divisor comum? Ó, primeiro, o que é um divisor? Um divisor é uma reta aqui, certo? Que eu consigo colocar por cima dessa reta um certo número inteiro de vezes. Tudo bem? Então, sei lá, 14. 3 não divide 14. Eu tenho 3. Certo? Eu não consigo colocar uma reta de tamanho 3, um número inteiro de vezes, e dar certinho no comprimento da outra reta, né? Se eu colocar menos, só falta, e se eu colocar a outra aqui, passei. Então 3 não é um divisor. O que é um divisor comum? É um cara que é divisor dos dois ao mesmo tempo, né? O que é o máximo divisor comum? É entre os divisores comuns das duas retas, eu quero de maior comprimento. Tá bom? Eu sei que vocês sabem essas coisas, mas eu quero que vocês pensem nessa analogia das retas. Certo? Eu vou reproduzir essa reta de 6 centímetros aqui. Então, o que esse algoritmo pensa, né? Ele pensa o seguinte, que eu vou pegar uma reta, que é um divisor comum deles, sei lá, que eu estou só esquematizando, certo? Isso vai tanto terminar certinho aqui, certo? Quanto vai terminar certinho aqui, então na verdade, sei lá, certo? Bateria certinho com esse, inclusive bateria certinho com esse daqui, né? E se eu continuasse reproduzindo essa reta, também bateria certinho com esse. Tudo bem? Porque como esse cara divide esse, né? Eu vou colocando, aqui eu termino certo. E como esse cara divide esse, eu vou colocando aqui eu termino certo, nos múltiplos eu também vou terminando certo aqui, né? Tá? Então, o que acontece se eu olhar essa parte aqui, né? Se esse cara divide esse e divide esse,
ele também divide esse pedaço aqui. Porque uma repetição dele vai terminar aqui, começar aqui, né? E vai terminar ali. Tá? Quem é esse cara aqui? Esse cara, se isso é A e isso é B, esse cara aqui é A menos B. Tá? Então, todo divisor de A e B é também um divisor de A menos B e A. Tudo bem? Ele já era divisor de A, mas ele é também divisor de A menos B. Tudo bem? Então, o MDC de A e B é igual ao MDC de B menos A e A. Tá? Na verdade, é um pouquinho melhor que isso. Na verdade, você pode pegar, ao invés de A menos B, se quiser diminuir mais esse número, você pode pegar o resto da divisão de A por B. Tá? Tudo bem, vamos pensar no A menos B aqui. Qual é a graça disso? Eu não sei o máximo divisor comum de A e B. Como é que você vê o máximo divisor comum de B menos A e A? Você resolver esse problema, você resolver esse problema. Esse é um problema menor. Tudo bem? E isso vai ser fundamental na computação como um todo até hoje. Às vezes eu não sei resolver um grande problema, mas eu sei resolver um problema menor. E a partir da solução do menor, eu sei resolver a solução do grande problema. Tá? E aí, a outra coisa é que MDC de qualquer número com 1 é 1. Tá? Então, basicamente, o que você faz? Você tem essas duas retas, certo? Você fala, não sei calcular o MDC deles, mas eu sei calcular o MDC de B menos A e A. Né? Aí você repete, se um deles for 1, você sabe a resposta. Falta outra informação, desculpa. O MDC de 0 e A é A, né? Tudo bem? Qualquer número divide 0, né? Tá? Então eu vou repetindo esse algoritmo e eu calculo o MDC dessa forma. Tá? Só para vocês verem aqui. Então assim, eu tinha MDC de 14,6. Isso daqui é o MDC de 8,6. Certo? 8,6. Né? 14 menos 6, 8. Isso daqui é o MDC de 2,6. Né? Agora o maior está aqui no 6. Então isso daqui é MDC de 2,4. É igual ao MDC de 2,2. MDC de 2,0. É 2. Esse é o algoritmo de Euclides. A única coisa, tá vendo que eu dei um passo aqui, né? 6, aí eu fui para 8, aí eu fui para esse cara. Eu podia ter falado assim, não, coloca o 6. Então, ao invés de pegar esse pedaço todo aqui, eu podia falar, não, pega o máximo possível do menor que você puder, que é vir até aqui, e pega essa diferença. O argumento funciona igual. Então, ao invés de fazer B menos A, eu pego o resto da divisão de B por A. Então, esses são os primeiros algoritmos que a gente tem notícia na história. Deixa eu apagar. Dúvidas? Tá. Então, agora a gente já está na era comum. Pula bastante aí. Claro que a gente teve muito desenvolvimento matemático, né? De Euclides até aqui. Mas não dá para falar de tudo.
a gente tem o Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, né? Ele foi um matemático persa. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele na escola. Quando eu estava na escola, eu aprendi sobre ele. Não sei se vocês aprenderam. Ele é considerado o pai da álgebra, certo? Então, essa ideia de resolver equações lineares, por exemplo, passa subtraindo, passa dividindo, certo? Tudo isso que a gente começa a aprender lá no fundamental. Né? Então ele criou algumas soluções sistemáticas para resolver equações lineares e alguns tipos de equações quadráticas mais simples do que a fórmula de Bhaskara, que de fato resolve todas. Né? E aí, tanto o termo algoritmo quanto o termo algarismo vem de algarismo. Por causa da importância dele na matemática. Né? Isso é que basicamente soluções sistemáticas de resolver equações lineares quadráticas são algoritmos. Né? Tá, agora pula muito, uns 800 anos para frente, a gente vai começar a falar um pouco de hardware. A gente está falando de matemática até aquele momento, certo? De fazer a computação na mão. O ábaco já é um hardware, né? Mas um ábaco mais primitivo que eu manipulo totalmente, né? Aí, em 1623, esse Shikard, ele construiu a primeira máquina de calcular mecânica. Ela era capaz de fazer adição e subtração para números de 6 dígitos. Então, se você olhar aqui, tem 6 discos, né? Então, você consegue setar um número e ter a resposta da soma da subtração. Aí o Pascal, que é um matemático muito famoso, vocês já devem ter ouvido falar, em 1642, né, meio que seguindo, pouco tempo depois aqui, ele criou a Pascaline, que também é uma calculadora mecânica, essa daqui, né, que fazia adição e subtração, só que agora você tinha números de 8 dígitos. Então, um pouquinho mais potente do que antes. Né? Aí o Leibniz também é um matemático muito famoso, né? Ele aperfeiçoou a máquina de Pascal, que é o que a gente chama de roda de Leibniz, que é uma calculadora mecânica que agora também multiplica e divide. E também vai vendo que as coisas vão ficando menorzinhas, né? Mais possíveis de serem usadas. Aí pula, sei lá, 120 anos para frente, né? Época da Revolução Industrial. Esse Jacquard, ele fez um tear mecânico programável, tá? Ele era controlado por cartões perfurados. Então, estão vendo aqui? Isso daqui é um papel onde você coloca furos em certos lugares e em certos lugares você não coloca furo, certo? Para programar o tear mecânico. Tá? Então, essa é a primeira máquina programável da história. Você vai lá e fala assim, não, vou fazer um programa para como essa máquina deve agir. As outras eram coisas manuais, certo? Você setava os valores e elas só faziam essas operações que elas já estavam prontas para fazer. Faziam outras operações, elas não eram programáveis. Né? Então esses cartões, eles te diziam qual a tecelagem, qual o padrão de tecelagem deveria ser feito no tecido. Aí, pouco tempo depois, 20 anos depois, o Babbage, ele criou primeiro a máquina diferencial, que é esse monstrengo aqui, para fazer cálculos agora envolvendo polinômios. Então a gente está lidando com objetos matemáticos mais complicados agora, certo? E aí, alguns anos depois, ele projetou essa máquina analítica, que de fato não foi construída assim, mas ela foi projetada, tá? Então, esse cara seria um computador mecânico programável de uso geral. Você poderia programar ele para fazer diversas coisas diferentes. Tá? Não, por exemplo, só lidar com polinômio, que é o que estava fazendo aqui na máquina diferencial. Né? E aí ele usava aqueles cartões perfurados para a entrada de dados, para dizer como como a informação, qual era a informação que era dada para a máquina para ela poder fazer o cálculo. Né? Assim como se eu fosse somar 2 números, eu tenho que dar os 2 números. Então, essa informação é dada pelos cartões perfurados. Tá?
E a ideia era ter uma máquina a vapor para fornecer energia para essa coisa mecânica se movimentar, certo? Para quem gosta de cyberpunk, isso é um prato cheio, né? Desculpa, cyberpunk não, steampunk, às vezes tem. Aí, nessa época, a gente tem essa figura muito importante para a computação, que é a Augusta Ada King, né? Ela era uma condessa de Lovelace, então ela era conhecida como Ada Lovelace, né? Pelo fato dela ser condessa, né? E ela publicou o primeiro algoritmo, tá? Para ser executado nessa máquina analítica do Babbage, que infelizmente não foi construído, tá? Ela foi a primeira pessoa a programar na história. O Boole, um matemático, ele criou o que hoje a gente chama de álgebra booleana, né? Que é base para a ideia de computação lógica, que a gente vai ver muito durante o curso, né? É uma álgebra similar à álgebra que vocês estão acostumados, só que ao invés de números, certo? 0, 1, 2, 9, ou números maiores, né? A gente tem verdadeiro e falso. E ao invés de somar, subtrair, multiplicar ou dividir, a gente consegue falar e ou não. Então, não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, né? Uma afirmação que é verdadeira, outra afirmação que é verdadeira, então as duas coisas são verdadeiras, certo? Hoje o dia está claro e hoje é quinta-feira, as duas coisas são verdadeiras, só falo hoje o dia está claro e hoje é quinta-feira, essa afirmação toda é verdadeira. Mas se eu falo hoje está chovendo e hoje é quinta-feira, essa afirmação é falsa, porque a primeira coisa é falsa. Então, falso e verdadeiro é falso, certo? Então você tem essas regras, assim como 2 mais 2 é 4. Ok, algum tempo depois, o Olerite, um dos fundadores da IBM, né, ele construiu uma máquina programável que era capaz de processar dados. Esses dados eles eram armazenados em cartões perfurados, então você vê que nessa época tudo é cartão perfurado, cartão perfurado, cartão perfurado, que era a forma que a gente tinha de guardar a informação, né, de uma maneira bem física. E essa máquina foi utilizada para ajudar no censo dos Estados Unidos em 1890. Imagina, né? O censo de um país, uma quantidade de dados absurda, né? Então, você conseguir automatizar isso é muito importante. Certo. 40 anos depois, mais ou menos, o Turing, ele criou um modelo teórico de um computador, certo? Então, o Turing veio dizer pra gente, do ponto de vista matemático, o que é um computador. Porque do ponto de vista físico, tudo bem, certo? Eu vou lá e construo uma máquina e aquilo é o computador. Mas se eu quero falar matematicamente sobre o computador faz, como ele faz, quais são as limitações de um computador, eu preciso de um modelo matemático que eu seja capaz de provar teoremas sobre aquele objeto matemático, né, que eu possa entender aquele objeto matemático. Então ele criou um modelo teórico para representar o que seria um computador, né? A gente chama isso de máquina universal ou máquina de Turing hoje em dia, né? E aqui surgiu a ideia de computabilidade, que é uma ideia muito importante na computação, que é quais problemas podem ser resolvidos por um computador e quais problemas não podem, certo? Para quem nunca estudou teoria da computação, pode parecer que o computador é capaz de fazer qualquer coisa. E se ele não é capaz de fazer aquela coisa, é porque o hardware não é avançado o suficiente, certo? Você não consegue fazer aquela coisa porque talvez falte RAM, porque talvez falte um processador melhor, ou o computador podia ser quântico, certo? Mas não, o Turing conseguiu dizer sobre coisas que nenhum computador é capaz de fazer. Nunca, não importa quão potente ele seja. Tá? Desde, claro, que eles
seja equivalente ao modelo matemático que o Turing propôs, certo? Então, isso é uma tese, né? Dizer que, por exemplo, aquela minha máquina é equivalente ao modelo matemático do Turing, da máquina universal, eu não posso provar isso, certo? Mas eu posso entender como aquela máquina funciona fisicamente, entender qual é o modelo do Turing e falar assim, olha, realmente, né, essas duas coisas são compatíveis, né? Então, o Turing é conhecido como o pai da ciência da computação ou da teoria da computação, tá? Porque ele trouxe esse aspecto formal para a computação, né? Bom, pula um pouquinho para frente, o Konrad Zuse, ele criou o primeiro computador eletromecânico, tá? Completamente funcional, era o Z1, tá? E aí eles usavam relés para executar os cálculos. Então vocês vão começar a ver uma evolução na tecnologia do que o computador usa para armazenar informações, para fazer os cálculos, etc. Aqui eram relés, tá? E esses dados eram dados lidos em fitas, fita cassete, né? Só que fitas perfuradas, tá? E ele já usava o sistema binário de numeração, tá? Que vem essa ideia um pouco da álgebra booleana, né? Verdadeiro ou falso, então 0 ou 1. Bom, 42, o Atanasoff e o Berry fizeram o primeiro computador agora eletrônico digital, né? Esse aqui era eletromecânico, esse é eletrônico, é o ABC, o Atanasoff Berry Computer, né? E ele foi feito para resolver sistemas de equações lineares. Aí, 44, o Turing, ele ajudou a construir um computador na Inglaterra chamado Colossus, certo? E a ideia dele era decifrar códigos criptografados que eram enviados durante a guerra por uma máquina alemã chamada Enigma, que antes do Turing era inquebrável e dava uma grande vantagem para os alemães, porque eles conseguiam mandar informações para o front, receber informações do front, encriptando com a Enigma, e aí o soldado inglês lá, ou francês, ou o que fosse, pegava aquele papel e lá não dizia nada para ele, certo? E não era um sistema de criptografia que alguém conseguia quebrar na mão, ninguém sabia como quebrar aquilo. Então o Turing ajudou a construir esse computador para conseguir quebrar a máquina Enigma, ser capaz de desencriptar as mensagens da máquina Enigma. E, sei lá, a história conta que isso deu uma grande vantagem para os aliados durante a guerra. Certo. Ainda 44, Marinha dos Estados Unidos, então vocês vão ver, né, tem muito investimento militar na computação nessa época, né? Porque você está interessado em guerras, está interessado em míssil, etc. Né? Então, a Marinha dos Estados Unidos, junto com a Universidade de Harvard e a IBM, construíram basicamente como se fosse uma versão da máquina analítica do Babbage, muito tempo depois do Babbage propor ela, que é o Mark I. Né? E aí ele usava componentes elétricos e mecânicos, usava relé ainda, era programado também por fita de papel, né? E aí ele era enorme, né? 10 metros de comprimento, 2 metros de largura, pesava 70 toneladas. Um monstro, né? Para ser capaz de fazer tudo isso. E ele foi projetado para calcular a trajetória balística de canhão, né? Um problema muito complexo assim, para você fazer. Aí, um muito famoso é o ENIAC, em 46, também foi feito agora pelo exército americano. Né? Agora ele começa a usar válvulas ao invés de relés. Então ele tem 18 mil válvulas. Você sabe o que é uma válvula? Sei lá, ver a válvula, aquelas CDs muito velhas, mas parece tipo uma lâmpada zona dentro dela. Acho que é bem anterior à minha época, inclusive. Também é enorme.
30 metros de comprimento, 3 metros de largura, pesava 30 toneladas, também para calcular a trajetória balística, né? E você programava ele mexendo nessas coisas aqui, certo? Tinha que mudar 1 milhão de coisas, chaves, fios, relés, para você conseguir fazer esses cálculos. Bom, em 46, a gente tem o von Neumann, né, que também é um cara muito importante na computação, na matemática, né, que ele propôs que os programas fossem armazenados no computador da mesma forma que os dados eram armazenados. Porque antes o programa não estava no computador, você programava o computador para usar ele, certo? Mas na memória do computador você tinha os dados, ou as informações que você deu para o computador, ou os resultados final ou parciais que ele tinha calculado, certo? Mas o programa em si não estava junto com os dados, tá? Então isso é o que é chamado de arquitetura de von Neumann. Eu vou falar um pouco sobre ela na próxima aula, tá? E ela é a base para os computadores programáveis modernos. O programa está dentro do computador, assim como os dados. Assim como você tem seu ponto doc, você tem, sei lá, o Spotify que você baixou e instalou. Os dois estão lá na memória, não está num lugar separado do programa, né? E aí, essa arquitetura ela tem 3 características principais. Esse microfone. Ela tem 3 características principais. Eu não estou estourando o tempo, não. Ela tem 3 características principais. Então, você tem as instruções agora de modo que elas possam ser armazenadas na memória do computador, né? E aí, então, de certa forma, você projeta a máquina para isso, para que as instruções possam ser armazenadas. Você armazena tantas instruções e todos os dados na memória do computador para fazer essa execução, né? E aí, a cada passo, você vai na memória e vê o que deve ser feito a seguir, certo? Então, pensa aqui no MDC, né? Eu tenho que calcular A menos B. Então, isso é um dos passos no meu algoritmo. Então, eu vou lá na memória e falo assim, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Esse eu faço. Agora, qual é o próximo passo? Esse eu faço, certo? Então, na própria memória, ali onde estão os dados, também eu procuro essa informação. Então, em 47, o próprio von Neumann, o Eckert e o Maltili, sei lá como é que fala o nome dele, começaram a trabalhar uma versão melhorada daquele computador ENIAC, né, que é o EDVAC, e aí ele já começou a incorporar esse conceito da arquitetura de von Neumann, de armazenar o programa também na memória, né. Aí tem o EDSAC, né, que também guardava programas em memória. Então essa ideia pegou, né? Aí em 53 a Grace Hopper desenvolve a primeira linguagem de programação. Antes não tinha linguagem de programação, não tinha uma forma de eu me expressar em termos do que eu quero que o computador faça de uma maneira mais fácil e que isso gere as instruções que ele de fato tem que executar. Eu tinha que dizer quais instruções ele tem que executar. Agora eu sou capaz de escrever de uma maneira mais sucinta, mais fácil de ler, mais humana, do que eu quero que ele faça. E aí isso é traduzido para o que ele deve de fato fazer. Temos o Tradic em 55, que agora a gente começa a usar transistores ao invés de válvulas, tá? Então, você começa a usar... Então, isso é tudo evolução tecnológica, e os computadores vão ficando menores, mais potentes, mais rápidos, né? Então, e gastando menos energia, né? Então, 100 watts de energia você conseguia rodar o Tradic. E aí, agora a gente tem um monte de avanços, né? Então, aqui a gente está mais perto da gente já, a gente já está chegando mais perto. 58, esse Jack Kilby criou um dos primeiros circuitos integrados, né, que a gente basicamente usou hoje na computação, né,
e aí ele usava uma peça de germânio, tinha 5 componentes, e era um negócio meio grosso, né? Meia polegada não é uma coisa tão fina, né? Como a gente consegue fazer hoje, né? Então você tem transistores, resistores, capacitores, né? Numa base, e aí você tem tudo isso integrado lá para o teu circuito. Não sei se vocês já viram placas e sabem do que eu estou falando, né? Em 65, o Hartmann e o Stearns, eles publicaram esse artigo, On the Computational Complexity of Algorithms. Tá? Então, agora olhando para o algoritmo, eles definiram a ideia de quanto tempo um algoritmo demora para rodar, certo? E quanto de memória um algoritmo consome. Sei lá, eu poderia pensar um outro algoritmo aqui, que é assim, vê se que é óbvio, divide A e divide B. Divide. Agora vê se 2 divide A e divide B. Pode ser que sim, pode ser que não. Vê se 3 divide A e divide B. Vê se 4, certo? Vai fazendo isso, sei lá, vamos até o menor dos 2. Pega o maior número que você viu que dividia, esse é o máximo divisor comum. Certo? Então você vai lá, tenta todos esses números. Esse é um algoritmo que é mais lento do que esse algoritmo de Euclides. Mas como que eu posso falar que aquele é mais lento que esse, certo? Então eu preciso ter um arcabouço teórico para poder comparar algoritmos e falar que um é mais lento do que aquele. E um arcabouço teórico que faz sentido na prática, que na hora que eu rodo na máquina, realmente esse é mais rápido que aquele. Então vocês vão ver isso mais no finzinho do curso e depois muito mais em estudo de dados e outras disciplinas aí do curso. Sobre o que é um algoritmo ser mais rápido do que o outro, como é que eu analiso isso, como é que eu provo que é de fato mais rápido e por aí vai. 69, a gente começa a ter a ideia da internet, né? Então a ARPA, essa agência americana, criou a ARPANET, que era para interligar as bases militares e alguns departamentos de pesquisa do governo americano, né? Então isso daqui é meio que o precursor da nossa internet. A ideia de eu vou de alguma forma conectar, né, computadores que estão distantes. 69, a gente tem o Kenbach 1, que é considerado o primeiro microcomputador, né, um computador pessoal, para uma pessoa usar sem ser na empresa. 71 e 73, seguindo nessa ideia aqui de consumo de tempo, consumo de memória, de algoritmos, o Cook, o Levin e o Karp, eles mostraram que vários problemas computacionais interessantes são problemas que a gente chama de NP completos. Tá? Eu não vou dizer o que é NP completos, só guarda esse termo aí. Tá? Mas provar que um certo problema computacional que a gente quer resolver é NP completo, basicamente significa que você não tem chance de resolver ele rapidamente. Deixa eu dar um exemplo de um problema que é NP completo. Então, imagina o seguinte, você tem uma padaria. E essa padaria tem clientes. Certo? E aí o padeiro precisa todo dia de manhã passar entregando pão para os clientes dele. Tá? Como que ele gostaria de fazer? Bom, parece uma péssima ideia, ele atendeu o cliente C2, depois o C9, depois o C7, aí o C1, certo? Bom, então ele quer achar uma rota que gaste menos possível de combustível. Tá? Então esse problema bem simples de descrever e bem, digamos, cotidiano na indústria de logística, se eu perguntar o seguinte, tem como esse padeiro
entregar todos os pães e voltar para a padaria em menos do que uma certa quantidade de minutos, certo? Isso é um problema NP completo. A gente não sabe resolver esse problema muito melhor do que eu tentar todas as permutações de perímetro. Um pouquinho melhor que isso, mas não muito grande. Certo? E aí, para um número grande de clientes, esse algoritmo vai ser extremamente lento. Vocês vão ver mais sobre isso mais para frente. Bom, 71, a gente tem o e-mail surgindo. 72, a gente tem o notebook surgindo, esse Dynabook, certo? O precursor de notebooks. Aí 73, tem o sistema de conectividade Ethernet, que é o que a gente usa de cabo. Quando você não está dando cabo, você usa rede Ethernet. 75 surge a Microsoft. 76 surge a Apple, né? Aí 77, agora a gente começa a ver meio que um boom dos computadores pessoais mesmo, né? Chegar na casa das pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, né? Então, 77, a Apple lançou o Apple II. 81, a IBM lançou o IBM PC, né? 5150, que é o que virou basicamente o padrão de computador pessoal quando você não pensa em Mac. Então, basicamente, hoje você tem Mac ou PC, certo? O padrão PC surgiu aqui. No fim das contas, até mesmo o Mac, hoje em dia, agora mudou o processador para ARM, mas mesmo assim é muito ainda parecido com o PC. Certo? Aqui meio exclusividade da Apple, mas, né, a influência da IBM está ali. Né? Pra vocês terem ideia quão potente era um computador desse, ele tinha o processador Intel 8088, ele tinha incríveis 4,77 MHz de velocidade. Hoje, qualquer notebook de vocês aí deve ter 2 GHz por núcleo, certo? Provavelmente vocês têm, pode ser com 4 núcleos no processador. 64 KB de memória RAM, né? Usava um disquetão gigante, não sei se vocês já viram aquele disquetão do maior que tem, não daquele menorzinho, que é o que a gente chama de flop, porque ele realmente era flop, o outro menorzinho ele não é flexível, né? Mas o outro é uma bolachona flexível, assim. Não tinha disco rígido, certo? Sistema operacional ia no disquete. Você tinha que colocar o disquete para o sistema operacional carregando, tá? E aí a Microsoft foi contratada para criar o MS-DOS, né? Que você usava nesse computador. 84, a gente tem o Macintosh surgindo, né? Hoje em dia a gente está chamando de Mac. 89, a gente tem o primeiro computador funcionamento por bateria, também é precursor do notebook, né? Meio grandão ainda. Mas... 93, a gente tem a série Pentium surgindo, Intel. E não só isso, é uma nova geração que agora você tem mais bits por instrução. Sérgio, eu falei, você executa o algoritmo, você vai executar instrução. Agora, ao invés de ter 16 bits, eu tenho 32 bits em instruções. Isso me ajuda em várias coisas. Eu tenho agora 3,1 milhões de transistores. Lembra, antes a gente estava falando, sei lá, de 1.800 válvulas. Meu computador era gigantesco. Agora a gente tem 3,1 milhões de transistores e o computador, sei lá, não é muito maior do que a gente usa hoje. Em 93, a Apple criou o primeiro PDA, né, que seria o precursor do computador de mão, né, que hoje em dia a gente não tem ideia de computador de mão, porque a gente tem ideia de smartphone. Né. 97, a Ericsson usou o termo smartphone para descrever um aparelho dela. Né. 98, o Larry Page e o Sergey Brin eram alunos de doutorado de Stanford, criaram a Google, hoje em dia a empresa chama Alphabet, né? Mas criaram a ideia de mecanismo de busca Google, e assim,
Alguém nasceu antes de 98? Não, né? Certo? Vocês não sabem o que era a internet antes do Google. Certo? A internet funcionava como uma lista telefônica funciona. Você tinha um site, por exemplo, talvez o mais famoso do Brasil era o KD. Ele era um catálogo de sites. Então você falava assim, eu quero um site de tecnologia. Você clica em tecnologia com uma lista de sites de tecnologia. E quando alguém cria um novo site de tecnologia, ele escreve para o KD e fala assim, ó, minha URL é esse daqui, eu sou de tecnologia, por favor, me cadastre. Então, não existe a ideia de relevância na ordem de pesquisa. Se a página tem tal conteúdo, não tem conteúdo, por aí vai. Tudo isso veio com o Google. Em 2001, surgiu o Mac OS X e o iPod. 2001, a Palm, que foi bem importante assim, na época dos anos 2000, com a ideia de computador de mão, né? Lançou o Kyocera 6035, que era um computador de mão junto com o celular. Então, isso aqui é basicamente um dos primeiros smartphones que a gente tem. Né? Aí, em 2003, a RIM lançou o BlackBerry. Talvez de BlackBerry vocês já tenham ouvido falar pelo menos um pouco quando era muito criança. Assim. Era a coisa que os executivos tinham, porque era o celular com um tecladinho físico embaixo para ficar mandando e-mail e mensagem o dia inteiro. Né? Que meio que popularizou bastante o smartphone entre executivos e tal. 2003 é criada a plataforma Android, né? E aí em 2005 o Google viu que aquilo seria uma boa ideia, então comprou. 2007 a Apple, aí vocês já eram novinhos, dá para começar a lembrar, vai? A Apple lançou o iPhone, né? Com essa ideia de tela sensível e múltiplos toques, né? Então você consegue usar 2 dedos, 3 dedos na tela, você usa 2 dedos faz uma coisa, você usa 3 dedos faz outra coisa, né? Você arrasta para um lado, arrasta para o outro. 2010 iPad, 2012, então não faz tanto tempo assim que a gente tem computador pessoal. A gente tem o Facebook com 1 bilhão de usuários, certo? A gente está falando que é de 30 anos de computador pessoal. Né? Então, 1 bilhão de usuários, devia ser mais ou menos 1/6 da população em 2012, 1/7 agora. 2015 Apple Watch. 2016 a gente tem na Universidade de Maryland criando o primeiro computador quântico reprogramável. Ele dá uma pistinha aí, talvez, no futuro. Né? Mas aí, o que vem do futuro? Difícil dizer, né? Mas tem muitos desafios que é o que a geração de vocês vão começar a abordar. Né? Depois de 50 anos, essa pergunta da computação, se P é igual a NP, a mais importante pergunta da computação, ainda não foi respondida. Na verdade, eu falei besteira. Falei, não dá para resolver esse problema. Acredita-se que não dá. Se P for igual a NP, dá para resolver esse problema não. Se P for diferente de NP, não dá para resolver esse problema não. Tá? Mas, não só dá para resolver esse problema rápido ou não só esse problema, mas uma coleção enorme de problemas das mais variadas áreas que a computação se intromete, certo? Logística, dobra de proteína, certo? Coisas de bioinformática, N problemas da computação de N áreas diferentes são problemas NP completos. E se a gente provar que P é igual a NP, significa que eu posso resolver todos eles rapidamente. E hoje a gente não sabe resolver eles rapidamente. E se eu provar que P é diferente de NP, significa que nenhum deles pode ser resolvido rapidamente. Certo? O que mostra mais um pouco sobre capacidade da computação. Mostra que eu vou ter que me contentar em meio que enumerar essas rotas aqui do poder mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Vou ter que olhar todas as rotas. Nem todo mundo vai concordar comigo que essa é a mais importante pergunta da computação. Tá? Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, posso resolver diversos problemas computacionais importantes rapidamente ou não.
Computação quântica não é uma realidade ainda. Não espere que você vai comprar um computador quântico daqui a 2 anos, até o final da graduação. Está bem longe disso. Inteligência artificial geral. Você vai abrir lá, sei lá, Folha, Estadão, G1, vai ver um vídeo no YouTube, nossa, porque machine learning, inteligência artificial, não sei o que, as máquinas vão dominar. A gente está muito longe disso. Inteligência artificial é uma área de pesquisa importante na computação, muito útil para diversas atividades. Seu computador não vai começar a falar com você amanhã, certo? Ele está muito longe de ter qualquer tipo de inteligência artificial geral, né? Você não é uma máquina capaz de pensar por si própria. A gente não sabe nem direito o que é pensar direito. Então, está bem longe disso. Grande problema da nossa geração: dados, certo? Cada um de vocês produz uma quantidade absurda de dados, Facebook, Instagram, TikTok, não sei o que lá, dado de localização, tá todo mundo com o celular ligado, deixando o Google registrar a sua localização, então o Google sabe por onde você esteve, certo? Você entra em sites da hora, você tem login aqui, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e a gente está coletando esses dados e a gente quer usar esses dados. Alguns casos para o mal, mas também alguns casos para o bem. Sei lá, a gente pode ter dados de saúde, sei lá, para dizer sobre pandemia, né? E coletar, entender esses dados, entender como a pandemia evolui, tomar decisões a partir disso, para isso por aí vai. Só que a quantidade de dados é massiva. Como é que você lida com esses dados? Né? Uma coisa parecida, como é que eu lido com segurança e privacidade das pessoas que usam a computação, né? Como é que eu evito que o Rafael seja minerado, né? Que termo que a gente usa, mineração de dados, pela Google, pelo Facebook ou pela uma empresa qualquer, certo? Né? Como é que eu evito que os dados sejam extraídos, inclusive em termos, além da programação, certo? Em termos de legislação, por exemplo. No futuro, vocês podem, por exemplo, ser parte da Sociedade Brasileira de Computação, ser presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Sei lá para onde vocês vão. E vocês podem ajudar ou atrapalhar em termos, inclusive, de legislação dessas coisas. Em termos da discussão ética, certo? E em termos de software também, né? Eu posso querer criar ferramentas para garantir a privacidade, a anonimidade, etc. das pessoas. Como lidar com questões de diversidade no projeto de algoritmos, né? Então, a gente está hoje usando algoritmos para muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é reconhecimento facial. E uma delas é reconhecimento facial de potenciais ameaças de terrorismo. No Brasil, a gente não fala tanto disso. Mas, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem isso. E aí você tem um software que olha e fala assim, essa pessoa é negra, então ela é provavelmente um bandido. A gente não pode ter esse tipo de software. Mas esse software surge pelo preconceito que o programador tem de maneira intrínseca, certo? Assim, não estou querendo dizer que a pessoa vai lá e programa e fala assim, não, eu sou racista, então eu vou prejudicar os negros no meu código. Não que isso não possa acontecer. Mas o que acontece é, deixa eu dar um banco de dados de pessoas aqui, e aí meu banco de dados tem um viés que a maior parte dos brancos não são criminosos, a maior parte dos negros são criminosos, e eu faço um treinamento do software, não sei nem direito como o software funciona, e aí o software acha que a cor da pele é relevante. Certo? Isso acontece. Eu sugiro que vocês assistam um documentário chamado Code Bias, que tem na Netflix. Code Bias. Viés do código. Eu não sei se tem um nome em português. A Netflix, sei lá, às vezes ela mostra o nome em português das coisas, às vezes não. Então, Code Bias em Netflix. Tá? Que fala exatamente sobre isso. Uma pesquisadora que começou a ver isso, que sistemas de empresas, não estou falando do Rafael programando, o sistema da Amazon tinha um problema de reconhecimento facial dependendo da cor da pele. Certo?
Ou ele, por exemplo, ele é mais preciso quando a pessoa é branca e menos preciso quando a pessoa é negra. Certo? Então isso é um problema de diversidade na hora que eu estou programando. E é lógico que na hora que eu estou vendo se o número é primo ou não, para dar um exemplo, né, é muito mais fácil, muito mais matemático. Né? Então, a computação, antigamente, a gente não tinha nem que pensar nisso. Mas dependendo da aplicação que você vai fazer, isso pode ter sérios problemas. Certo? Pessoas podem perder emprego, pessoas podem ser presas, pessoas podem ser ofendidas, humilhadas, N coisas, dependendo de como o software é feito, certo? Por pessoas que às vezes nem tinham aquela intenção, mas não tem isso em mente. Entre 1 milhão de outras perguntas, computação é uma área enorme, que serve para inúmeras coisas, certo? É muito mais do que fazer site, é muito mais do que resolver um problema de padeiro, é muito mais do que informática, é muito mais do que machine learning. É enorme essa área e todas essas sub-áreas têm inúmeras questões, muitas coisas para serem resolvidas, certo? Alguns de vocês vão querer seguir carreira acadêmica e vão tentar resolver essas perguntas. Alguns de vocês vão tentar resolver essas perguntas em empresas. Outros de vocês vão ser programadores, vão desenvolver sistemas, certo? Mas eu quero falar do futuro da computação como um todo. E esses são os desafios que a gente tem. Bom, é isso, pessoal.